Bom dia, oitavos anos, espero que todos aí estejam bem. Vamos então iniciar a nossa aula fazendo a correção, da atividade complementar, que são as operações aí com números inteiros, né? Então, aqui na letra A, nós temos menos 3 somado com mais 15. Podendo interpretar, eu tenho 15, eu gastei 3, eu fiquei com 12. Então, esse 12 você pode representar com o sinalzinho de mais ou sem o sinalzinho, né? Porque quando nós não colocamos o sinalzinho de mais, nós interpretamos que o número é positivo. Depois, na letra B, menos 9 somado com menos 2. Eu gastei 9, depois eu gastei 2, ao todo eu gastei 11, que eu represento por menos 11. Depois, na letra C, eu gastei 20, eu paguei 20, não estou devendo nada, 0. Depois, na letra D, menos 8 somado com menos 1, somado com menos 30. Todas as três parcelas aqui têm o mesmo sinal. Então, é como se eu tivesse gasto 8, depois 1, depois 30. Ao todo, eu gastei 39, que eu represento por menos 39. Na letra E, mais 9, somados com menos 5, somados com menos 9. Então, aqui eu tenho três parcelas, eu observo que duas são opostas ou simétricas, eu posso cancelar. Então, me sobrou aqui menos 5. Na letra F, eu tenho menos 7 somado com menos 10, somado com menos 8, somado com menos 3. Então, as quatro parcelas aqui são negativas. Então, eu gastei 17, depois eu gastei 10, depois eu gastei 8, depois eu gastei 3. Então, significa que eu gastei ao todo 38, que eu represento por menos 38. Depois, na letra G, nós temos a subtração, né? Todo sinalzinho de menos que antecede um parênteses, ou seja, ele está antes de um parênteses, significa que eu tenho que trocar o sinal, né, do número que está dentro do parênteses. Então, 25, o simétrico de menos 20 é mais 20. Então, eu tenho 25, eu ganhei 20, eu fiquei com 45, ou mais 45. Na letra H, eu tenho aqui menos 18, o simétrico de mais 12 é menos 12. Eu gastei 18, depois eu gastei 12, ao todo eu gastei 30, que eu represento por menos 30. Na letra I, menos 8, o simétrico de menos 7 é mais 7. Então, eu gastei 8, eu paguei 7, eu vou ficar devendo 1, que eu represento por menos 1. Na letra J, nós temos então a multiplicação, né? Multiplicação de fatores com sinais diferentes, o resultado dá negativo. Com sinais iguais, o resultado vai dar positivo, né? E quando nós temos mais fatores, né, negativos, nós então lembramos que se a quantidade, né, de fatores negativos for ímpar, né, por exemplo, for 3, for 5, for 7, for 1, o resultado é negativo. Se a quantidade for par, por exemplo, 2, 4, 6, né, fatores negativos, o resultado será positivo. Então, aqui, ó, na letra J, ó, eu tenho aqui, ó, sinais diferentes,
o resultado é negativo. Ou então, um fator negativo, resultado é negativo. 8 vezes 9, 72. Então, primeiro nós trabalhamos com o sinal, depois nós podemos fazer a multiplicação normal. Então, aqui, ó, os dois fatores são negativos, o resultado é positivo. Eu tenho uma quantidade par. Então, 7 vezes 6, 42. Mais 42 ou 42. Aqui na letra L, nós temos os três fatores são negativos. 3 é uma quantidade ímpar, então o resultado é negativo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Então, menos 54. Na letra M, nós temos um fator negativo. 1 é uma quantidade ímpar, então o resultado é negativo. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então, menos 24. Na letra N, nós temos dois fatores que são negativos. 2 é uma quantidade par, portanto, o resultado é positivo. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 2, 70. Mais 70 ou 70. Na letra O, nós temos divisão, né? Se os dois fatores aqui são negativos, o resultado é positivo. 12 divididos por 4, então dá 3. Mais 3 ou 3. Na letra P, nós temos menos 24 divididos por mais 6. Então, nós temos aqui sinais diferentes. Então, o resultado será negativo. 24 divididos por 6 dá 4. Então, menos 4. Depois, na letra Q, os sinais são diferentes. O resultado é negativo. Mais 32 divididos por menos 8 dá menos 4. Na letra R, os sinais são diferentes. Então, o resultado é negativo. Menos 64 divididos por mais 8, menos 8, né? E essas regrinhas, então, é bom que você preste bastante atenção, né? Praticar, porque realmente você precisa, né, do domínio, né, desses sinais aí para todas as atividades que nós trabalharmos aí com os números inteiros, ok, gente? Inteiros ou racionais, né? Que a regra é a mesma. Bom, diante então dessa revisão, vocês agora vão fazer, né, as atividades aí do PET, tá? A atividade número 1, ele trabalha aí com uma tabela, né, relacionado a jogos. Então, você vai ler direitinho o enunciado e vai aí na letra A, né, praticar aí, né, realizar aí uma soma de pontos de cada equipe aí que jogou, certo? Então, na letra A, nós vamos cair exatamente numa adição ali, né, de números inteiros. Depois, na letra B, é para você escrever aí as equipes, né, em ordem aí da primeira para a última, de acordo com a pontuação obtida na letra A. O número 2, você vai responder aí de acordo com a pergunta que está sendo feita, usando uma adição de números inteiros. Depois, na questão, né, número 2, a letra A, nós temos aí uma variação de temperatura, né, numa área desértica. Portanto, a variação de temperatura, ela acontece, né, fazendo, né, a subtração, a temperatura mais elevada menos a temperatura mais baixa, né? Então, na letra B,
nós vamos cair exatamente numa subtração de números inteiros, onde você vai pegar, né, a temperatura. Aí, na verdade, ele deu a temperatura, né, a variação da temperatura, né, que foi de 39,5 graus, né, e ele quer saber a temperatura máxima, né, e deu a temperatura mínima, que foi de menos 1,8 graus, né? Então, como que você vai fazer? A temperatura máxima você chama de X, porque é a que nós vamos encontrar. Você vai cair no cálculo de uma pequena equação. Então, você vai montar, né, a atividade X, que é a temperatura mais alta, menos a temperatura mais baixa, que vai estar dentro do parênteses, igual a 39,5 graus. E aí, então, você resolve essa equaçãozinha, tá? Então, lembrando que vai acontecer igualzinho aqui na subtração, certo, gente? Depois, na letra B, nós temos aí uma questão que trabalha com a taxa, né, percentual aí, o número centesimal, né, na forma de decimal, né, e temos uma fração irredutível que é 13/25. Então, essa fração irredutível aí, você encontra uma fração equivalente a ela de denominador 100 para você encontrar exatamente a taxa percentual, né, que ela se refere. E a letra C é um probleminha onde você vai usar aí pode ser através de uma regrinha de 3, né? Então, prestando aí bastante atenção nas atividades que são bem fáceis, tá? E quem tem a apostila pode fazer na própria apostila. Quem não tem, eu vou enviar fotos das questões e você então pode fazer o cálculo no seu caderno. E aí na segunda-feira, então, nós faremos a correção, ok, gente?